Olá, boa tarde para você que está assistindo a esta live. O meu nome é Rui Correia, sou jornalista da Dufiscar Sindicato e esta é a sétima e última live da campanha intitulada As IFES contra o novo coronavírus, uma iniciativa do ProIFES Federação em parceria com os seus sindicatos. O objetivo destes encontros e destas transmissões é trazer para você, que está conectado connosco, algumas das principais notícias e avanços que as universidades e os institutos federais têm realizado, principalmente no enfrentamento ao novo coronavírus. Nesta última live da campanha, contamos com a participação do presidente do ProIFES Federação, o professor Nilton Brandão, que já está connosco nesta transmissão, para fazer um balanço desta campanha, as IFES contra o coronavírus, convidando-o também para fazer a apresentação de nossos convidados de hoje. Boa tarde, professor Nilton. Boa tarde, Rui. Como está você? Tudo bem? Satisfação? Tudo em segurança. Muito obrigado. Você, espero que também esteja em segurança. Que bom. Graças a Deus estamos muito bem, em isolamento social, em respeito à vida nossa e das pessoas, da comunidade, das nossas famílias, etc. Muito bem. Então, para fazer um pequeno resumo desse trabalho espetacular da nossa assessoria de comunicação, esta é a sétima live, como disse o Rui. Eu quero aproveitar antes para saudar aqui os companheiros da Universidade Federal de São Carlos, citar aqui a sede, né, São Carlos, os companheiros e companheiras lá de Araras, os companheiros e companheiras lá de Sorocaba, os companheiros lá de Buri e companheiras. Lembrar também que na Dufiscar nós temos a representante do campus do Instituto Federal de São Paulo, né, em São Carlos, e outras representação que eu aproveito para saudar todos os professores e professoras de São Paulo, do Instituto Federal de São Paulo, e de diversas outras localidades do país que nos escutam. Essas lives têm tido um acesso significativo de pesquisadores, pesquisadoras de todos os estados da federação. O ProIFES está nas 5 regiões do país, né, estados de norte a sul do país, e tem tido um alcance muito grande entre os pesquisadores, entre os professores, professoras e outros importantes pesquisadores da área da educação e de outras áreas sociais. Serviu para mostrar, né? Veja, nós estamos trabalhando aqui a perspectiva das universidades, dos nossos sindicatos, em relação à pandemia. Então, a gente tem discutido os vários aspectos que a pandemia tem impactado nas nossas universidades e também nos nossos sindicatos. Este é o momento em que cada sindicato pode, de alguma maneira, falar com seus filiados, falar com a sua base, mostrar um pouco o que nós estamos fazendo. A Sueli vai apresentar isso hoje aí para a base da UFSCar, junto com o professor Gil Vicente, e esses exemplos acabam trazendo experiências das universidades do Brasil como um todo. Eu digo para vocês que, como eu participei de todas, mostra claramente a perspectiva de que as universidades definitivamente não estão paradas. E parou o ensino, parou aquele contato direto com os estudantes. Mas a pesquisa continua, o contato com a comunidade continua, os projetos, né, em relação ao coronavírus. Aliás, essa é uma característica muito forte, a universidade mostrando para que serve a ciência. No momento de ataque às ciências, essas lives estão mostrando que, ao contrário do que os nossos governantes têm tentado mostrar, né, a ciência é que vai dar resposta para a sociedade, a educação pública é que vai dar resposta para a sociedade, o investimento público que vai dar resposta para a sociedade. Isso ficou muito claro nesse trabalho que a gente tem apresentado nestas 7 semanas já que a gente tem trabalhado. Uma perspectiva muito importante que a gente tem mostrado é a defesa do serviço público. Vivemos num momento, e eu vou concluir essa apresentação inicial, meu papel aqui é só fazer uma saudação, né, aos professores e às professoras, né, e fazer esse pequeno resumo,
né, para dizer que a gente vive um momento atual, se o momento já é complicado, se desde 2016, a partir do golpe, a gente vem sofrendo golpes após golpes, outros golpes, né, e sempre preocupado, enquanto sindicato, enquanto pesquisador da sociedade, de dar respostas, né, para reverter os prejuízos que a sociedade vem tomando, prejuízos nos salários, prejuízos na pesquisa, prejuízos na infraestrutura das universidades. Este é um momento que parece que as dificuldades vão se acirrando. Nós estamos vivendo um momento de ataque muito forte. Nós discutimos com um sindicato nosso de Goiás a perspectiva do uso de lawfare, o uso da lei contra inimigos políticos, o que mostra que o golpe de 2016 foi um exemplo, a eleição de Bolsonaro passou por exercício do lawfare contra aqueles que podiam competir com ele nesse processo, né? E neste momento a gente vê os nossos governantes com um ataque muito direto que nos leva a denunciar e a exigir que nós precisamos lutar pelo Estado democrático de direito. Enfim, dizer a todos os professores e professoras que nos assistem que o Proísto Federação, junto com os seus sindicatos, está atento, né? Estamos todos lutando, temos trabalhado muito, né? Eu conversava com o Gil Vicente em alguns momentos, né? Durante esta pandemia, às vezes 11h30 da noite, meia-noite. Aliás, Gil Vicente ele é pródigo nisso. A gente recebe documentos dele de 1h30 da manhã, 2, 3 da manhã, né? O que mostra de que isso é uma característica em todos os sindicatos. Estamos trabalhando muito. Parece, inclusive, eu tenho dito, a gente precisa começar a pensar nessa nova normalidade, que não pode ser a qualquer hora e qualquer momento, que é o que está acontecendo atualmente. Então, estamos trabalhando muito, estamos lutando, tivemos algumas vitórias, junto com a UNE, trabalhamos a de Enem, que foi uma vitória, sim, tirar a educação do congelamento, né? O governo vetou, mas continuamos dizendo que nós poderemos ter as nossas progressões e promoções na carreira. Nossos advogados estão trabalhando muito. Então, professores e professoras, estamos atuando e lutando muito, apesar da pandemia. Eu vou deixar vocês com os nossos convidados, vou apresentar aqui o pesquisador, professor Gil Vicente, professor aposentado do Departamento de Matemática da Universidade Federal de São Carlos, PhD pela University of Warwick, da Inglaterra, tesoureiro da DUFSCar Sindicato, diretor de Relações Internacionais do Proísto Federação, um incansável lutador que se aposentou da atividade de sala de aula, mas, como eu disse, trabalha inclusive de madrugada na defesa dos interesses dos professores. Professor Gil Vicente, você sabe da admiração que tenho por você. Muito boa tarde para você hoje. Boa tarde, professor Brandão. É uma satisfação estar aqui, com certeza. Você está ouvindo você falar e, na verdade, a gente está trabalhando muito mais, né? Porque a pandemia, evidentemente, que é um episódio triste na história do mundo, mas, por outro lado, nós descobrimos o trabalhar à distância. Então, as pessoas, quando notaram que é possível fazer isso, está um afã de todo mundo marcar lives, marcar reuniões. A gente está trabalhando, você sabe muito bem disso, né? Nós aí nas relações internacionais, é uma reunião em Bruxelas, daqui a pouquinho é outra em Portugal, coisa que a gente nem sonhava, porque, evidentemente, tem o custo que é altíssimo dessas. A gente não ia pegar aviões, assim, 3, 4, 5 mil reais, a gente não ia, mas agora está fácil. Então, eu que sou diretor de Relações Internacionais, como você disse, agora nós estamos a 1000. Aqui em São Carlos também, reunião de diretoria, enfim, trabalhos acadêmicos, porque agora com a pandemia, como você disse bem, além da atividade sindical, a gente também tem um lado acadêmico, né? Então, mês passado já publiquei um artigo, esse mês agora vou publicar o outro, a gente está trabalhando, eu e colegas da computação, um grupo aqui em Minas Gerais, temos outros grupos na USP, na Unicamp, nós estamos trabalhando exatamente para poder compreender do ponto de vista técnico como é que se dá uma possível volta. O que significa isso? Que condições, como é que é essa equação? Todo mundo está ansioso para saber, né? Afinal de contas, estamos 2 meses aqui escondidos dentro de casa, vai da sala para o quarto e tal.
mas quando é que a gente pode voltar? Então, quais são os riscos e como é que a gente entende essa problemática toda? O que é preciso, de fato, fazer? Então, esse assunto tem despertado muito interesse das pessoas, e eu acho que é papel das pessoas que trabalham com modelos matemáticos, computação, junto com o pessoal de epidemiologia, é nosso papel tentar trabalhar um pouco isso para que, pelo menos, dá uma indicação de como seriam essas perspectivas aqui no Brasil. Isso mesmo, isso mesmo. Professora Maria Sueli, antes de cumprimentá-la, eu quero... Professora Sueli, não é Maria Sueli, não. Professora Sueli. Antes de cumprimentá-la, eu quero prestar a minha homenagem ao professor Araquil. A professora, como vice-presidente, está em exercício na presidência do ADUFSCar Sindicato. Professor Amarílio, um lutador incansável, né, tem uma história científica, uma história enquanto pesquisador das ciências e de militante de diversas áreas, importante no movimento sindical brasileiro, movimento docente brasileiro, né? Quero, Amarílio, é possível que esteja nos escutando, Amarílio. Quero dizer que estou aqui, sou um religioso que acredito na força da oração, estou aqui rezando muito por ti, para que você se recupere e a gente tenha você entre nós. Então, presto aqui minha homenagem, solidariedade ao professor Amarílio. A professora Sueli Maria Schreiber da Silva, professora do Departamento de Letras da UFSCar, onde coordena a unidade de pesquisa em estudos históricos, políticos e sociais da linguagem. E, como eu disse, vice-presidente do ADUFSCar, está conosco aqui hoje. Boa tarde, professora Sueli. Professora Sueli, só a sua saudação de boa tarde. Ok, eu vou depois devolvo a palavra ao Rui, daqui a pouco a professora Maria Sueli entra aqui. Bom, Rui, antes de devolver a palavra para ti, dizer da solidariedade do Proífes Federação, as mais de 26 mil, provavelmente viraremos à noite com talvez mais de 27 mil famílias impactadas com a morte de familiares. Dizer a estas famílias que nós, dos sindicatos do Proífes Federação, estamos lutando muito para que outras famílias não venham a sofrer. Estamos combatendo um governo assassino, que não assume coordenação nenhuma do trabalho de proteção das nossas famílias brasileiras, dando todo o apoio a todos os governantes, prefeitos, governadores, para que continuem com a perspectiva de isolamento social. O professor Gil vai mostrar com certeza, porque eu sei o estudo que ele tem feito em relação a estudos internacionais que mostram que o vírus no país está ainda em fase de expansão, não é o momento de retorno. Então, a nossa dor com todas as famílias que sofrem hoje porque perdeu algum ente querido, e dizer da parte da presidência do Proífes Federação, fique em casa, só saia se for absolutamente obrigado, porque é a única maneira segura que temos de proteger a nossa vida, do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós, enfim, dos nossos entes queridos da sociedade como um todo. Rui, boa tarde para você, agradeço demais a sua contribuição e a sua participação conosco. É contigo, Rui, abraço. Muito obrigado, professor Nilton, pela sua participação nesta live. Se cuide, se proteja também, assim a sua família. Temos um pequeno problema, com certeza, de áudio com a professora Sueli, que vamos tentar resolver no decurso desta live. Mas antes de iniciarmos o tema proposto para a live de hoje, dia 29 de maio de 2020, esperamos que esta transmissão esteja chegando em boas condições de conexão à casa de cada um de nossos espectadores. Contudo, caso existam dificuldades inerentes à internet, e isso sempre pode acontecer, recordamos que todas as lives estarão salvas na página do Proífes. Fiquem à vontade para deixar na área dos comentários as suas dúvidas e que no final vamos tentar com certeza fazer uma rodada para responder a eventuais perguntas que possam surgir. O tema de hoje é:
Covid-19, cenários, perspectivas e simulações, um interessante trabalho que será apresentado pelo professor Gil Vicente Reis de Figueiredo, que desde já cumprimento e dou as boas-vindas. O trabalho do professor Gil apresenta um estudo comparativo sobre a Covid-19, relativo a todos os países do mundo, ao Brasil e a todos os Estados brasileiros, bem como projeções feitas a partir de dados oficiais atualizados até ao dia 21 de maio, incluindo as situações atuais das cidades de São Carlos, Araras e Sorocaba, já que cada uma delas congrega um campus da UFSCar, também mencionando aqui o campus de Buri, Lagoa do Sino. Boa tarde, professor Gil, muito obrigado por estar connosco e eu avanço já na primeira questão. O seu trabalho destaca, entre outros assuntos, um estudo realizado em março último pelo Imperial College de Londres, com diversos cenários relativos a vários modelos de distanciamento social. A minha pergunta é a seguinte: de que forma é que esses cenários podem ser traduzidos no Brasil? Bom, boa tarde, Rui, boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui, como já disse. É uma iniciativa do PROIFES, que, como o Brandão já nos mostrou, já fizemos várias lives sobre esse assunto, que realmente é o assunto do século. Nós estamos aqui sem contato social quase nenhum, né? Então, as pessoas estão muito preocupadas e muito intimidadas por essa situação toda, né? Mas, como você disse, Rui, na verdade, de fato, eu publiquei um trabalho há mais ou menos um mês atrás, em que a principal questão que nós tratamos nesse trabalho foi uma apresentação, um estudo do Imperial College sobre as diferentes maneiras de enfrentar o coronavírus, né? Mas, antes disso, eu queria falar um pouquinho da situação que a gente tem aqui no Brasil. Na verdade, nós estamos vivendo uma crise tripla aqui no nosso país. Eu acho que isso precisa ser uma introdução necessária. É uma crise de saúde, evidentemente, porque o coronavírus é um dos vírus mais perigosos que já apareceu nas últimas muitas décadas. Temos uma crise também na área econômica, porque o distanciamento social que o Brandão mencionou, esse distanciamento social em que a melhor alternativa nossa, como eu vou mostrar rapidamente, é, de fato, ficar em casa, ele só é possível para as pessoas que têm condições econômicas para isso. E os recursos que esse governo vem destinando têm ido majoritariamente para o setor financeiro. 1,2 trilhões foram para os bancos, para eles não precisarem colocar o dinheiro no compulsório, e os recursos que foram para os trabalhadores, setor informal, pessoas sem emprego, têm sido muito poucos espaços. 60 bilhões em 3 parcelas, as pessoas podem retirar R$600, ficam em filas bancárias, enfim, com perigo de se contaminar para tirar um dinheiro que é muito curto. Outros 40 bilhões foram destinados a pequenas e microempresas para manter os empregos. Enfim, é uma quantidade muito pequena. O resultado disso tudo é que a propaganda do governo, dizendo que se trata de uma gripezinha, dizendo que todos podem voltar ao trabalho, de um lado, é corroborada por uma atitude, por iniciativas muito parcas com relação à destinação de recursos. A consequência disso é que as pessoas, de fato, têm dificuldades econômicas e, portanto, precisam, especialmente os setores mais necessitados, mais pobres, né, precisam de sair para ir trabalhar. Então, nós vivemos uma situação complicadíssima, não fosse só a crise de saúde e também a crise de economia, temos uma outra na área política. O presidente que propõe fechar o STF, que está frequente e arrogantemente confrontando o Congresso Nacional, enfim, isso tudo gera um clima de instabilidade que dificulta mais ainda o enfrentamento do coronavírus, porque para isso é preciso, no mínimo, uma harmonia entre o poder central, os estados, os municípios, as principais capitais. Isso não está acontecendo. Mas, voltando ao tema, a questão a proposta do Imperial College é olhar os vários cenários que existem. Um cenário óbvio é assim, é a manutenção. Eles chamam de manutenção, é você não fazer absolutamente nada, ficar como estava e fingir que o vírus não existe.
Isso, evidentemente, gera uma cadeia de transmissão imensa, como eu vou mostrar já. O segundo cenário é um cenário de redução, em que as pessoas diminuem apenas 40% os contatos sociais e podem, na redução ampliada, segundo o cenário deles, fazer também com que os idosos, propor também para que os idosos reduzam um pouquinho mais, 60%. E tem um cenário que eles indicam como o melhor cenário de todos, que se chama supressão. A supressão consiste em você ampliar esses percentuais que eu falei acima para em torno de 75%, 70%. Isso muitos de nós já sabemos. Essa supressão pode ser precoce, pode ser no momento certo, e aí o Imperial College define que isso se dá quando a supressão acontece quando o número de mortes é 0,2 por semana por 100 mil habitantes. Aqui no Brasil aconteceu isso. Nós fechamos, conseguimos entrar nesse afastamento, desse distanciamento social antes do 0,2, não só em termos de São Paulo, como em termos de Brasil também. O outro cenário é a supressão tardia, quando os países demoram um pouco para entrar nessa supressão. Isso aconteceu na Itália, aconteceu na Espanha, que passaram uma semana além do mínimo que o Imperial College tinha sugerido, que era a data máxima para isso. Bom, como é que fica para o Brasil essas projeções? Nos vários cenários, como é que seria isso? Se nós tivéssemos aqui o cenário de não fazer absolutamente nada, teríamos um desastre inacreditável. Vejam a demanda de leitos hospitalares que nós teríamos que ter se não fizéssemos nada. Seriam 2.778 leitos por 100 mil habitantes. Isso, imaginem isso no Brasil, 2.778 leitos para 100 mil habitantes. Aqui na nossa cidade de São Carlos seriam mais de 100 mil, mais de 5 mil, uma cidade pequena. Agora, numa cidade de 1 milhão, seria 27 mil leitos. Em São Paulo, você teria 300 mil leitos necessários. Evidente que isso é absolutamente impossível. No cenário melhor, tem os cenários intermediários, não vou comentar todos, mas no cenário de supressão precoce, que é esse de 118, que está aí, seriam necessários só 118 leitos por 100 mil, que é algo que está dentro das possibilidades do sistema de saúde brasileiro. A questão dos leitos hospitalares em UTI para a Covid-19, que está nesse próximo gráfico que vocês estão vendo aí, que está sendo mudado agora, a projeção de demanda de leitos de UTI no Brasil, no cenário pior, que é o de não fazer absolutamente nada, é de 680 por 100 mil habitantes. Imagine uma cidade como São Paulo, que tem 10 milhões de habitantes, esse número corresponderia a só 68 mil leitos de UTI, que é absolutamente impossível. E no Brasil, muito mais que isso. No Brasil, você teria 20 vezes isso. Quer dizer, imagina uma quantidade absolutamente inalcançável. Na supressão precoce, que é o salário mais positivo, você tem 27. Passando um pouco adiante aqui, a gente apresenta, daqui a um pouquinho eu vou detalhar com muito cuidado todos os estados brasileiros, com a situação em cada um deles. Mas vocês vejam, esse gráfico que está aí, o pico maior é a demanda de leitos hospitalares no cenário de não se fazer nada, que é 219. E no cenário de supressão precoce é 7. Se vocês olharem depois, e daqui a pouquinho eu vou explicar com mais detalhe, esse cenário de 7 ele é razoavelmente compatível com a maior parte dos leitos disponíveis nas cidades brasileiras. Esse pico de demanda de leitos hospitalares, como está agora nessa próxima página, de acordo com os dados publicados em 2020, agora em março de 2020, pelo Ministério da Saúde, o país tem uma oferta de 51 mil leitos no total. Desses 51 mil leitos, 27 mil são do SUS e os outros são privados. Pelos dados que a gente tem para a Covid-19, seria possível, nesse momento, destinar os leitos que não estão sendo utilizados, que são da ordem de 12 mil. E esses 12 mil leitos são absolutamente compatíveis com os 7 projetados no slide anterior. Ou seja, no Brasil, nós precisamos, de fato, ter um momento, que é esse que nós estamos vivendo, em que você tem um distanciamento. Agora, isso não chega.
Porque uma coisa que a gente vai comentar daqui a pouquinho é assim, ó, se você fica 2 meses sem absolutamente nenhum contato, se protegendo, o que acontece lá fora? A gente sabe de estudos publicados na Folha de São Paulo, em 90 cidades brasileiras, que o grau de contaminação das pessoas, o que é evidentemente muito bom, é 1%. Mas isso significa que 97%, 99% das pessoas que estão numa cidade, como a nossa ou qualquer outra, não foram ainda contaminadas pelo vírus. Então, se de repente você volta a uma situação de abertura e acaba com o distanciamento social, você tem 99% das pessoas que estão ali para ser preso do vírus. Então, há procedimentos que é preciso fazer para que a gente possa encerrar, ou pelo menos diminuir o distanciamento. Vacina nós não temos. Remédio nós também não temos. A única possibilidade, que foi levada adiante por muitos países, na Alemanha, na Coreia do Sul, etc. e tal, uma possibilidade e uma necessidade é que você tenha um número grande de testes para você saber quem são as pessoas que estão contaminadas, que você possa detectar quem elas são, os contatos que elas têm, e a partir daí, então, fazer o confinamento das pessoas que estiverem doentes. Porque quando o ciclo passado das pessoas estiverem doentes conseguirem ficar boas, o resto da população não será contaminado. Agora, sem isso, não adianta fechar por 2 meses, porque se você abre novamente, você submete a população a um grau de contaminação grande. Então, respondendo a pergunta do Rui, a resposta certa é, sim, precisamos do distanciamento. Nós não temos outro mecanismo que não seja o distanciamento social nesse momento, mas ele não é suficiente, porque é preciso, sem dúvida nenhuma, implementar um processo de testagem, como diz a Organização Mundial de Saúde. E aí, acompanhamento das pessoas que estiverem doentes, confinamento delas, para que seja possível a gente pensar no retorno à normalidade. Era isso, Rui, que eu queria dizer em relação a esse ponto que você perguntou. Muito bem, professor Gil. É uma explicação, realmente é um contexto bastante complicado. Contudo, em vários países da Europa já está havendo uma espécie de um retorno à nova normalidade. Eu gostaria de perguntar ao professor Gil, isso já seria possível no Brasil? Pelos vistos, não é? Pois é, Rui, essa que é a questão. Eu vou pedir para o pessoal projetar o primeiro gráfico que vai aparecer. Pode ser o primeiro gráfico, passa mais uma, por favor. Que aí vocês vão ver um gráfico do número de óbitos na Alemanha. Vocês veem que a curva começa pouca, né, com um número pequeno de mortos, lá no início de março. A Alemanha decreta uma série de medidas de contenção, de distanciamento, na hora certa. A Alemanha fez isso na hora certa. Essa linhazinha verde que vocês acho que veem embaixo, né? Essa linhazinha verde, eu acho que estou no gráfico da Alemanha, vocês estão no gráfico do Brasil. Eu vou voltar ao do Brasil, só peço para passar o seguinte, que é o da Alemanha. Tá? Desculpa ter... Isso, eu estou falando sobre isso, obrigado. Tá? Então, nesse gráfico da Alemanha, porque eu vou voltar ao Brasil já, porque eu quero primeiro comparar com o da Alemanha, que é esse que está aí. Então, no gráfico da Alemanha, vocês veem que houve uma subida grande e aí temos uma linha verde. Essa linha verde aí é a linha que o Imperial College diz, você tem que entrar no distanciamento antes dela. Você vê que o número de óbitos, ele cruza a linha verde aí por 21 de março, olha do lado esquerdo aí no gráfico, né? Então, a Alemanha conseguiu entrar e ela, de certa forma, reduziu. Com um grande número de testes, ela agora, que está nessa curva descendente, como vocês podem ver, a curva teve um pico e depois ela descende rapidamente. Há duas outras curvas, aí uma preta e uma vermelha, um pouco de tecnicalidade. Uma é a linha atrasada da média dos 7 últimos dias, que é a verde. E a outra é mais atrasada ainda, que é a preta dos 14. Quando você tem uma reversão, uma cruza a outra. Isso aconteceu no lugar que vocês podem ver ali, por volta do dia 18 de abril. Houve a reversão, ou seja, a subida da curva passou
a ser contida e o número de óbitos passou a diminuir. A Alemanha começou a pensar em possibilidades de reduzir o distanciamento social 3 semanas depois, agora no meio de maio, no início de maio, no meio de maio. Então, nesse momento é possível. Agora vamos voltar para o gráfico anterior para a gente ver o Brasil. Qual é a situação em que o Brasil está? O Brasil, diferentemente da Alemanha, o Brasil está numa posição em que há uma subida permanente aí do número de óbitos. Vocês veem que todo dia o número de mortos, toda semana, na verdade, o número de mortos é maior do que na semana anterior, que é uma flutuação natural, por conta, às vezes, de subnotificação, às vezes, no fim de semana, as notificações diminuem, depois elas são contadas na segunda-feira, de maneira que, dia a dia, não é possível fazer uma conta muito precisa. Vocês veem no próprio gráfico uns saltos para cima e para baixo, que às vezes o número de óbitos é 800 de um dia para outro, às vezes é 1.200, mas enfim, vocês veem que é uma curva crescente, que chegou agora, recentemente, ao patamar de 5 óbitos por milhão, o que significa no Brasil uma coisa em torno de 1.000 e poucos, que é o número dos últimos dias. Então, vocês veem aí que é uma curva crescente, permanentemente crescente. Então, nós estamos muito longe de qualquer tipo de reversão. Pode passar o próximo gráfico agora, que eu vou mostrar outros países também, para vocês verem. Esse gráfico, que é o próximo que vem depois desse, é o gráfico da Itália, onde você vê a mesma tendência. Pode passar mais uma, por favor, para frente. Bom, daqui a pouquinho ela passa. Mas, enfim, é o gráfico da Itália, isso, esse aí. É o gráfico da Itália, em que vocês veem que na Itália também houve uma reversão. A Itália começou antes da Alemanha. Diferentemente da Alemanha, na Itália tivemos um problema grave. Eles tiveram um problema grave. Eles não levaram em conta devidamente. Foi o primeiro país da Europa atingido, né? Então até compreensível isso. Eles foram o primeiro país, então eles não conseguiram suspender o distanciamento social a tempo. E na Itália isso é um problema muito grave, porque tem um estudo que é de janeiro desse ano, mostrando que o número de contatos sociais dos italianos é alguma coisa em volta de 3 a 4 vezes maior que o número de contatos sociais dos alemães, por exemplo. Então, para eles, para os italianos, que têm uns contatos, enfim, muito vigorosos no dia a dia, seria muito importante ter suspendido, mas eles não fizeram. Eles deixaram passar uma semana do prazo certo. Se vocês virem aí a curva preconizada pelo Imperial College já cruzada depois, né? Depois do máximo da data prevista, que seria no início de março, eles só conseguem o distanciamento lá para o dia 9. Por conta disso, eles tiveram, enfim, uma catástrofe muito pior daquilo que poderia ter sido evitado. A reversão lá se deu, de novo, vocês podem ver essa bolinha azul aí no meio, né? A reversão se deu no início de abril, que é quando a curva verde cruza a preta e quando começam a diminuir o número de óbitos diários. Vocês veem que a partir daí do meio de abril há uma descendente clara. Chegando-se ao fim de abril, eles começaram a pensar no distanciamento, que é coisa também plenamente possível. Olhando o gráfico seguinte, acontece exatamente a mesma coisa, que é o gráfico da Espanha, que eu peço para mudar ali. No gráfico da Espanha também, né? Vocês têm uma subida, né, forte no início, ela vai até um pico bastante forte, 21 óbitos por dia, por milhão. Você vê que no Brasil o número hoje é 5. Lá você teve 21, na França chegamos até 30 óbitos por milhão de pessoas por dia. A pandemia impactou 5, 6 vezes na Europa, na Espanha, na França, na Itália, 4, 5 vezes o que está impactando no Brasil. E, de novo, lá você tem uma curva descendente muito forte, e aí, claro, né, dentro de 3 semanas, a partir daquele pico que foi no início de abril, foi possível que a Espanha pudesse pensar na redução do distanciamento. Pulando agora o gráfico da Alemanha, passando por da França, que é o último, pulando 2, então, vocês veem que a tendência da curva é precisamente a mesma.
há uma forte elevação, picos altíssimos que chegam a 30 pessoas por milhão de habitantes, falecimento num único dia, que é uma verdadeira catástrofe, né, social, e, enfim, conseguiram controlar a doença, reduzir ao máximo o distanciamento e, portanto, chegaram a uma posição em que foi possível pensar no distanciamento. Passando o gráfico seguinte, eu não vou me deter nele, mas vocês vão ver que um caminho exatamente parecido, muito similar, no gráfico seguinte, foi percorrido pelo Reino Unido, onde houve, da mesma maneira, elevação. Na metade de abril, houve uma reversão da tendência, e agora, em maio, portanto, eles podem estar começando lentamente a pensar num processo de reversão e de diminuição do distanciamento. No último slide que eu apresento para vocês, estão as condições para redução do distanciamento, né? Porque a gente pensa assim, não, nós vamos ficar isolados aqui, daqui a pouco nós vamos poder voltar para o convívio das pessoas. Mas não é uma questão tão simples assim. Porque, como eu disse no início, a contaminação na nossa cidade de São Carlos é inferior a 1%. Na cidade de São Paulo, que foi o epicentro da pandemia, por exemplo, de cada 100 pessoas, 97 não tiveram contato com o vírus, só 3%. Só 3 tiveram contato com o vírus. Então, se você resolve abrir sem mais nada, a epidemia não vai passar. Essa coisa de epidemia vai passar, ela não é assim. Ou você tem, como dito antes, uma vacina, ou você tem um remédio eficaz, ou você tem um controle da doença. Como é que você faz? O único jeito é você testar, como diz a Organização Mundial, rastrear os casos e os contatos dos casos. E depois confinar as pessoas que estiverem doentes. É a única maneira de você não contaminar todo mundo. Porque o que nós estamos tentando fazer é ganhar tempo. Para que se ganha tempo? Se ganha tempo para que a gente consiga montar um sistema de testagem ou para que apareça uma vacina ou um remédio. Como nós não temos essas duas coisas, e elas vão vir por todas as indicações que a gente tem, um remédio talvez no fim do ano e a vacina só no ano que vem, com sorte, nesse momento, o que é preciso é fazer uma testagem das pessoas para que a gente saiba, numa cidade, enfim, num determinado contexto, as pessoas que precisam ser isoladas, porque daí as demais podem ir para o convívio sem o risco. O que nós não queremos é que toda a população seja afetada, tal imunidade de rebanho, porque a imunidade de rebanho, se ganha durante a pandemia, vai fazer com que uma quantidade imensa de pessoas sejam contaminadas, o sistema de saúde não vão dar conta disso, e, portanto, vai morrer uma quantidade enorme de pessoas, como a gente olhou naqueles gráficos na fala anterior que eu fiz. Você pode chegar a 1 milhão e 100 de pessoas, de óbitos no Brasil. E na trajetória atual, esse número está indo para algo em torno de 100 mil. Evidente que é uma catástrofe imensa e que não há absolutamente nada a comemorar. É simplesmente algo terrível, que 100 mil pessoas possam morrer. Mas, evidentemente, que a dimensão da catástrofe, onde mais de 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas poderiam falecer, seria inimaginável. Então, isso refaz e reproduz com muita importância aquela máxima da Organização Mundial de Saúde. A saída é você controlar a doença. E só se controla quando você consegue saber onde estão as pessoas doentes, você consegue quarentenar essas pessoas, e aí sim você dá segurança para os demais, para que eles possam retornar aos poucos ao convívio. Sem isso, não há outra possibilidade, Rui. Acho que é isso que eu queria te responder nesse quesito. Muito bem, professor Gil. A panorâmica do Reino Unido, a panorâmica da Alemanha, Itália, Espanha. Agora, a minha questão é assim, em relação ao Brasil, como é que está a situação? Eu me refiro à situação do Brasil nos diferentes estados. Eu sei que o professor teve uma análise muito cuidadosa sobre isso, e já agora, na sequência desta questão, eu gostaria de saber também a atual situação dos municípios onde a UFSCar está instalada. Então, Rui, isso é um assunto que é muito necessário que a gente consiga compreender essa situação diversificada, porque senão a gente não pode tratar de forma igual
contextos completamente desiguais. No Brasil, como eu vou mostrar para vocês num minuto, você tem desde situações que são parecidas à Coreia do Sul, onde você tem uma quantidade muito pequena de gente contaminada, de casos, de óbitos, até situações que são semelhantes ao pior dos países, ao pior que aconteceu nos países europeus, que foi na França, que chegou até 30 óbitos por dia por milhão. Então, como eu vou mostrar para vocês, você tem um painel no Brasil. Claro que em algum momento teremos que compreender isso do ponto de vista científico, saber exatamente quais foram os fatores que influenciaram. Nesse momento, eu vou fazer apenas um relato, porque nós estamos em meio à pandemia, então nós não temos ainda uma análise minuciosa e capaz de explicar por que razões aconteceu de certa forma no estado, de certa forma em outro. O Imperial College ele levanta uma série de fatores. Esses fatores são de várias naturezas. Eles têm a ver, por exemplo, com a concentração urbana, em cidades em que você tem uma verticalidade muito grande, muitas pessoas convivendo num espaço pequeno. Um exemplo claro disso é Nova York, né? Se você compara Nova York com Londres, o impacto da pandemia da Covid-19 em Nova York foi brutal, absolutamente brutal. Várias vezes o que foi em São Paulo, por exemplo, porque lá você tem uma verticalização enorme, né? Então, isso é um fator. Outro fator é o tipo de residência que as pessoas moram. Se são residências grandes, se são residências pequenas, se há muitas pessoas naquela residência, enfim, se a própria... Há fatores também que são da própria sociedade, né? Há sociedades, como eu disse, como a italiana, em que as pessoas têm muitos contatos no dia a dia, tem sociedades que as pessoas são mais distantes, como, por exemplo, nos países nórdicos, né? Então, todos esses fatores são importantes. Há lugares em que o saneamento básico é muito deficiente. Há lugares, como as favelas brasileiras, em que o contágio certamente será um problema muito importante, né? Então, esses fatores todos fazem com que, no Brasil, a diferenciação seja muito grande. Eu peço para passar o próximo slide, para vocês começarem a ver a região norte. Na região, esse gráfico é do número total de óbitos por 1 milhão de habitantes. A gente padroniza, porque senão você começa a comparar números absolutos, fica complicado, porque no Amazonas tem muito menos pessoas, em São Paulo tem muito mais pessoas. Então, você não pode comparar o número de óbitos de Manaus com o de São Paulo, uma cidade de 10 milhões de habitantes com outra cidade muito menor, né? Então, aí a gente padroniza, a padronização está em número de óbitos por 1 milhão de habitantes, óbitos havidos até agora, cumulativo, portanto, esse gráfico. No Amazonas, esse número é 400. Esse número de 400 ele é similar ao número da França. O número acumulado na França hoje é de 500. No Reino Unido também, na ordem de 400, 500. Então, o impacto da Covid-19 no Amazonas ele é similar ao pior impacto que houve na Europa ou nos Estados Unidos, um impacto altíssimo. A segunda curva aí é do Pará, o impacto é metade, mas ainda assim é muito forte. Depois vem o Amapá, depois vem o Roraima, até Rondônia, que é o menos, que tem 40 óbitos por milhão de habitantes. Eu estou primeiro mostrando os números relativos em percentuais de pessoas falecidas, em termos de números por 1 milhão de habitantes, mas daqui a pouquinho eu vou comparar isso com o sistema de saúde de cada estado, para que vocês vejam que nem sempre o impacto grande provoca as mesmas consequências. Você pode ter um bom sistema de saúde, você pode ter um sistema de saúde mais frágil. Então, dependendo disso, a situação pode ser pior ou melhor. Aqui no Amazonas e no Pará, o impacto é muito grande porque os sistemas de saúde têm muitas deficiências. Por exemplo, no Amazonas, você só tem UTI em Manaus. Então, é um estado imenso. Se você tiver um problema sério que precise de uma respiração artificial em qualquer lugar, você pode estar a 1.000, 2.000 quilômetros da cidade onde você pode ter um salvamento. Então, é uma situação muito complicada. Daí o número de óbitos ser muito alto. Passo para o cenário seguinte, agora passando para o Nordeste. No Nordeste, você tem um problema sério em 2 estados, Ceará e Pernambuco, basicamente nas capitais deles, onde a verticalização é muito grande, o número de pessoas
é muito concentrado, tanto em Recife quanto em Fortaleza. Aí você tem uma situação próxima, parecida com a situação do Pará, cerca de 200 óbitos está chegando agora por 1 milhão de habitantes. E depois você tem uma outra faixa de estados que aí se concentra entre 40 e 80 óbitos por 1 milhão de habitantes, onde a situação está muito, muito melhor. Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe e Alagoas. Todos esses são estados em que a situação está bem melhor, no Nordeste. Então, o Nordeste, na verdade, tem dois cenários diferentes, né, que são esses dois. Em alguns deles, por exemplo, como o Ceará, lá em Fortaleza, em Pernambuco mesmo, em outros já está se procurando um distanciamento social importante agora. No cenário seguinte, a gente vê 3 estados, que 2 deles é onde começou a pandemia, que é o São Paulo, que foi o centro de tudo, e depois o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. O Rio de Janeiro é aquele em vermelho, a curva mais alta. Em vermelho, o número de óbitos por dia, por milhão de habitantes, ele é similar ao do Pará, é muito pesada o impacto da pandemia no Rio de Janeiro. Em São Paulo é menor, um pouco menos da metade. E próximo disso está o Espírito Santo. Então, na verdade, você tem uma situação que é grave, mas não é tão grave quanto a situação que você tem no norte, especialmente porque o sistema de saúde comporta uma diferenciação muito grande, que veremos em 1 minuto ou 2 mais. Indo para o seguinte, para o slide seguinte, nós vemos o que acontece em estados que foram muito pouco atingidos. Tocantins, Bahia e Distrito Federal, que são as curvas mais altas, elas chegam até a 30. Vocês se lembram que lá no Amazonas e no Pará, os números eram 400, 200. Aqui, nesse gráfico, quem está pior, que é o Distrito Federal, Bahia e Tocantins, chegam a 30. Os outros, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, 6, 10, 12, estão próximos da situação da Coreia, que o número seria 3. Então, são estados muito fortemente, muito pouco impactados pela Covid. Bom, por último, a região sul. Na região sul, nós temos aí Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, que também estão numa faixa um pouco próxima do Mato Grosso do Sul. Então, nós temos no Brasil um impacto muito forte da pandemia na região norte, resumindo. Depois, no Nordeste, nós temos Ceará e Pernambuco, um impacto que é equivalente ao Pará, que não é o maior é do Amazonas. Depois, nós temos uma realidade de um impacto médio também, no Rio de Janeiro um pouco mais, São Paulo um pouco menos. E depois, estados que foram relativamente preservados, boa parte do Centro-Oeste e, como vocês veem aí, o sul do Brasil. Então, a situação é muito, muito, muito desigual. Eu passo para o quadro seguinte, agora eu vou passar rapidamente, depois, se houver alguma pergunta, a gente pode se deter. Eu vou mostrar esses gráficos que estão estado por estado. Aqui nós vemos do lado esquerdo o Mato Grosso do Sul e do lado direito o Mato Grosso. Que cor verde é essa? O que ela significa? Lá na parte de cima, vocês veem, todos esses dados são oficiais, são os dados do número de UTIs públicas e privadas, são dados do IBGE, agora de janeiro de 2020, o número de casos, o número de internações, o número de UTIs, o número de casos é um dado também que está no site da saúde, do governo, saúde.gov, né? Então, você vê o número de casos lá, o número de internações provável, o número de UTIs provável, o número de internações é 14% do número de casos, e o número de UTIs é a quarta parte disso. Esses números estão mais ou menos consolidados, há vários grupos que estão trabalhando nisso, há um grupo importante na UFMG, no de São Paulo também, esses números são mais ou menos consolidados na experiência internacional e na nacional também, os percentuais são aproximadamente esses. Então, o que significa esse verde? Significa que lá, pelo número de casos que Mato Grosso tem, que está na parte superior à esquerda, 746 casos, o mais provável é que 26 pessoas, está em verde mais forte, 26 pessoas precisem de UTIs.
Mas quais são as disponíveis? Aí vocês veem do lado imediatamente direito, as UTIs públicas, são 78 disponíveis e as UTIs privadas, 393. Isso é uma parcela de todas as UTIs existentes, porque, evidentemente, você tem pessoas com problemas de cardíacos, com problemas de câncer, de várias naturezas. O número que se trabalha também, não só com o pessoal do UFMG, nós aqui em outros grupos, você trabalha com algo em torno de 30%, para que você tenha uma ideia da situação. Então, as UTIs disponíveis só no setor público em Mato Grosso do Sul são quase 80. Tem 26 prováveis demandas. Então, a situação está tranquila lá, em termos de projeção também. Pelo gráfico embaixo, você vê que vai dobrar, se continuar tudo do jeito que está. Na verdade, essas projeções que elas dizem, ninguém tem bola de cristal para prever o futuro. O que está dito é assim, se os dados do passado se reproduzirem no futuro, ou seja, se o distanciamento social continuar no ritmo que está, o que é muito pouco provável, então, possivelmente, o número de UTIs caberá dentro, inclusive, da disponibilidade do sistema público, sem necessidade de pedir leitos privados. Então, esse verde está para isso. Quando estiver em amarelo, é porque o sistema público não suporta a demanda e você vai precisar de leitos privados no futuro. Quando estiver em vermelho, os estados que estão em vermelhos, o significado disso é que nem o público e o privado juntos, a projeção é que haja colapso. Não há hoje, mas que haja colapso no futuro. Finalmente, em preto, estão os estados em que já existe o colapso. Mesmo os leitos públicos e os privados, todos juntos, não são capazes de atender a demanda. Então, vejam só, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso estão no verde, ou seja, a possibilidade de atendimento pelos leitos públicos simplesmente é suficiente para atender a demanda e provavelmente será se tudo ficar como hoje está. Passando para o gráfico seguinte, vocês veem do lado esquerdo o Goiás, em que Goiás também tem uma situação muito favorável, a demanda de UTIs é 70, as disponíveis no setor público é 230, a projeção hoje não é nem de dobrar o número de casos, portanto, espera-se que apenas o sistema público seja suficiente lá para atender as pessoas que venham a ficar doentes, né? Do lado direito tem o Distrito Federal. O Distrito Federal já não é assim. A demanda hoje será em volta de um pouco menos de 200 UTIs e as UTIs públicas disponíveis são 80, de maneira que já é preciso contar com a parceria com os leitos privados. Entretanto, pela curva e pelas projeções futuras, é muito provável, há uma quantidade muito grande de leitos privados em Brasília, e seguramente vão ser utilizados quando for necessário, né? De maneira que os cerca de quase 900 devem ser suficientes para atender, mesmo no futuro, se esse número de demanda de UTIs aumentar. Passando para a seguinte, agora vamos um pouquinho mais rápido, passando para a seguinte, vocês veem Maranhão e o Piauí, já com o número de demanda de UTI, ambos os estados, maior do que a oferta de leitos públicos, mas ainda assim a soma dos dois, públicos e privados, podendo atender os pacientes futuramente. Então, ambos estão numa situação de atenção, mas não numa situação de perigo iminente. O gráfico seguinte é o do Ceará, do lado esquerdo. O Ceará está numa situação realmente muito difícil, porque o Ceará, pelo número de casos, que são mais de 30 mil, tem uma demanda de pelo menos 1.100 UTIs. O sistema privado tem 200, o sistema público tem 200, e o privado pode oferecer em torno de 1.000 e poucas. De maneira que os dois juntos, muito em breve, possivelmente não vão conseguir atender a demanda, e você vai ter uma situação que é a mais dramática, que mais nos preocupa a todos nós, que é de você ter pessoas que estão doentes, precisam de leitos e não têm acesso aos leitos. Não está acontecendo ainda, mas a previsão é de que isso possa vir, infelizmente, a acontecer. No gráfico à direita, temos o Rio Grande do Norte, que é uma situação bastante tranquila. Lá foi feito o distanciamento social de maneira muito adequada e correta. Você tem 600 leitos disponíveis no sistema público e privado, e o número de UTIs demandadas é a quarta parte disso. De maneira que, embora você precise do sistema privado lá, a situação hoje está bastante tranquila. No gráfico seguinte, você tem também dois estados em situações parecidas com essa.
que são da Paraíba ou de Pernambuco, em que, de novo, o número de UTIs ultrapassa a disponibilidade pública, mas você tem um suprimento importante no sistema de leitos privados. E quando eu falo leitos, não só são leitos, são os equipamentos de proteção individual, essas coisas todas vão juntas. Você tem também recursos humanos suficientes nesses lugares. No quadro seguinte, você tem Alagoas e Sergipe, que é o próximo, né? Alagoas tem uma situação que não é confortável, mas também não é provavelmente desesperadora. Você tem o número de leitos, demanda de leito de 172, disponibilidade pública 80, mas um sistema privado forte, de mais de 500, que não é a situação de Sergipe, em que você tem uma oferta pública pequena, mas uma oferta privada também pequena. Então, as duas juntas somam 300 leitos de UTI. O que significa que, se você demanda hoje 170, quase 170, e se ela dobrar, você em algum momento pode ter um colapso em Sergipe, se as circunstâncias seguirem como estão seguindo lá. Ou seja, para esses que estão em vermelho, esses estados precisam urgentemente se conscientizar de que algo precisa ser feito para mudar essa trajetória, porque senão vai haver um colapso e aí nós teremos uma situação muito séria. No quadro seguinte, temos Bahia e Rondônia, de novo, Bahia e Rondônia com uma situação relativamente tranquila, um pouco acima da disponibilidade do sistema público, mas o sistema privado na Bahia, que é muito forte, com quase 3 mil leitos, o sistema hospitalar muito, muito poderoso, a estrutura de saúde na Bahia é bastante boa. Então, você tem assim, 3.300 leitos disponíveis e uma demanda que é bastante inferior. A situação é preocupante, mas não é uma preocupação que vai se transformar numa situação de colapso, pelo menos na previsão que a gente pode ter agora. Da mesma maneira, semelhante a isso, a da Rondônia, de Rondônia que está do lado direito. No próximo quadro, temos realmente a situação mais dramática que o Brasil vive, que não é só o Amazonas, que está do lado direito, é o Amazonas e o Acre. Em ambos os estados, no Amazonas de uma forma muito pior, você já tem uma situação de colapso. Vocês veem que do lado esquerdo, no Acre, você tem uma demanda de cerca de 110 UTIs, e do lado direito, todo o sistema público e privado é também de 110. Então, em qualquer dia, em qualquer semana que você tem uma leve flutuação para cima, não tem recursos para atender as pessoas. Ou seja, as pessoas precisam de leitos, mas vão ter que ficar esperando do lado de fora, sem ter possibilidade de ter acesso a leitos, a respiradores, como elas necessitam. No Amazonas é infinitamente pior, é a pior situação do Brasil. Você tem uma demanda de 900 leitos de UTI, com quase mais de 25 mil casos, e toda a disponibilidade pública e privada não chega a pouco mais de 500. Então, mais da metade das pessoas, de fato, não tem possibilidade de ser atendidas. É uma situação já de colapso, uma pandemia descontrolada, em que o sistema não consegue mais responder. Isso é o caos que a gente precisa evitar de qualquer forma. E por isso que é importante a questão do distanciamento, que lá é absolutamente fundamental que isso aconteça. No quadro seguinte, temos Roraima e Pará. Roraima está numa situação pior do que o Pará. Roraima não está ainda colapsada, mas pela sequência dos eventos, se não for feito um esforço muito grande para reduzir o distanciamento, ela pode vir a colapsar em breve. No Pará, a situação é delicada, mas, por enquanto, ainda está longe de uma situação em que não possa haver o atendimento da população. No seguinte, temos Amapá, numa situação muito complicada também, quase chegando ao colapso, e Tocantins ainda um pouquinho acima da disponibilidade do sistema público, mas ambos o sistema público e privado dão conta da situação. No quadro seguinte, vemos Minas Gerais, que surpreendentemente está muito bem, né? Surpreendentemente em relação ao Brasil, porque o número de contaminações lá é muito baixo, diferenciadamente mais baixo do que em outros estados brasileiros, tanto que a demanda não chega a ser 200 de UTI, que é a quarta parte do sistema público. Então, o sistema público pode satisfazer
uma demanda 4 vezes maior, apenas do sistema público. Do sistema privado é mais o dobro do sistema público lá. Então, nós temos uma situação bastante tranquila, eu diria, em relação ao coronavírus no estado de Minas Gerais. No Espírito Santo, a situação já é menos assim, né? O número de UTIs já é maior do que o número de disponíveis no sistema público, então temos uma situação de muita atenção, que é a mesma do quadro seguinte, onde estão Rio de Janeiro e São Paulo. São Paulo, no centro da pandemia, só que São Paulo, que está do lado direito, tem um conjunto de hospitais assim, muito importante. Vocês veem que só de UTIs tem disponibilidade de 7.000 UTIs entre o sistema público e o privado. Portanto, está muito longe do colapso. Claro que isso varia muito de região para região. Infelizmente, a doença foi trazida pela classe média alta, que trouxe para os bairros mais ricos de São Paulo, e como sempre acontece, depois disso ela se espalhou para regiões mais periféricas, que têm menos quantidade de leitos, menos quantidade de UTIs, enfim, tem um sistema menos estruturado, e aí as pessoas que vivem em comunidades com mais gente, com mais contato, que é muito difícil, inclusive com a situação do governo central, que não disponibiliza recursos suficientes, então o contágio tem sido muito grande exatamente nas periferias, tanto no Rio quanto em São Paulo. A situação não é desesperadora do ponto de vista de faltarem leitos, mas ela caminha para isso, se não se tomar o cuidado suficiente. O quadro seguinte, agora, os 2 quadros seguintes são do Paraná, Santa Catarina, e depois o seguinte no Rio Grande do Sul, onde a situação está muito tranquila no Paraná, só 98 demandas de 98 UTIs, quando só o sistema público tem mais de 500, e em Santa Catarina, por enquanto, o sistema público da resposta provavelmente passará um pouco, terá que ter uma parceria com o sistema privado. O último é o Rio Grande do Sul, onde hoje a situação é também bastante favorável. A demanda é menos da metade do disponível no sistema, apenas no sistema público. E o sistema privado é quase 3 vezes maior do que o sistema público. Bom, para finalizar, eu falo para vocês brevemente da situação nos nossos campi aqui. Eu estou falando um pouco para os nossos colegas da Universidade Federal de São Carlos, então vou mostrar a situação de São Carlos, de Araras e de Sorocaba, que são as principais cidades. Tem outras cidades pequenininhas, né, ali perto de Lagoa do Sino, mas são cidades muito pequenas onde você tem um número bem menor de casos. Ainda a situação está bem tranquila lá, né? Então, veja só, a situação em São Carlos está no verde. Aqui é um lugar pequeno, temos 250 mil pessoas, temos 13 UTIs disponíveis, com um pouquinho de esforço maior, teremos até 20 ou até um pouco mais, e a demanda, por enquanto, é de cerca de 3. A contaminação é baixa, a nossa curva é uma curva pouco agressiva do coronavírus. No quadro seguinte, temos Araras, que está numa situação parecida também, uma demanda de 2, quando a disponibilidade é de 7, talvez um pouco mais, com algum esforço que se faça lá. O sistema público é capaz, por enquanto, de conter, de satisfazer a demanda de UTIs lá, com alguma folga. Em Sorocaba, a situação é um pouco mais delicada, porque hoje o número a demanda do sistema hospitalar, do sistema de saúde, é mais ou menos já a que o setor público pode oferecer. Portanto, já está se começando a precisar de uma parceria com o setor privado. Está começando só. E em Sorocaba, que é uma cidade maior, né, a tendência é que haja um crescimento mais importante e, possivelmente, mas mesmo assim, a tendência é que os sistemas público e privado juntos deem conta da situação. O quadro seguinte é uma comparação aqui das nossas 3 cidades, caros professores da Federal de São Carlos. Comparação das nossas 3 cidades com o que acontece no Brasil e na cidade de São Paulo. Esses gráficos menorzinhos aí é o número de mortes por 100 mil habitantes. Esses gráficos mais baixos está aqui em São Carlos, é o preto,
é o menor de todos. Isso está tudo normalizado, o número de óbitos por 100 mil habitantes. Então, a situação é melhor em São Carlos, a curva verde, que é a de Araras, é mais ou menos parecida, depois vem essa amarela, que é de Sorocaba, em cima da azul é a curva do Brasil, e por último é a curva de São Paulo, São Paulo cidade, onde a situação é pior do que a do Brasil. Portanto, nós aqui na nossa região estamos relativamente tranquilos, com um número controlado um número bem menor de óbitos por 100 mil habitantes. O gráfico seguinte, ele representa o número de casos de Covid nas nossas cidades, a situação é parecida. São Carlos melhor, Araras um pouquinho menos, Sorocaba mais alto um pouco, depois ali o Brasil e São Paulo. Para finalizar, eu quero fazer uma comparação para vocês verem de como é a situação, como foi a situação no mundo e como é a situação no Brasil, nos vários estados brasileiros. Os dois gráficos são fáceis de entender. Então, vejam aí. Esse é o número máximo de mortes por dia por milhão de habitantes. Isso é o impacto máximo diário. O maior impacto diário que aconteceu, curioso que pareça, porque isso não aparece no Ministério, mas o maior impacto que teve foi na França, onde se chegou a ter 30 óbitos num único dia por milhão de habitantes, que imagina, é uma absoluta catástrofe, né? Isso é morrer 1.000 pessoas em cada 1 milhão, 1 em cada 1.000 por mês. No fim do ano, mais de 1% da população teria ido óbito, né? Então, 30 é um número altíssimo. Do lado esquerdo, França. Depois, Espanha, Reino Unido, Itália, em volta de 15 para 20. Estados Unidos também em volta de 15. Brasil, vejam só, numa situação muito melhor. O Brasil tem 6 só. É que aqui o número de casos é grande, mas é infinitamente menor do que nos Estados Unidos. A quarta parte dos Estados Unidos, o número de casos. E o número é maior do que em outros países, porque a população nossa é 4 vezes a da Itália. Então, comparar números absolutos não é a melhor comparação. O Brasil tem uma situação muito delicada, mas ela é menos, o impacto do coronavírus foi menor aqui do que em outros países. Aí vocês vejam a Alemanha, que conseguiu reagir de uma forma muito adequada. O número de óbitos não chegou jamais a 4. O máximo que chegou foi a 3, tanto. E aqui a Coreia com 0,2. No quadro seguinte, vocês veem a situação no Brasil. Lembrando daquele número de 30 lá em cima, que é o número da França, o pior impacto possível, e lá embaixo o 0,2 da Coreia. E o Brasil com 6 no meio. Vocês veem, Ceará, Pará e Amazonas estão próximos da situação dramática que viveram Itália, Espanha, França. Lá em cima. Ceará, Pará e Amazonas. Depois, outros estados com impacto menor, Rio de Janeiro ali com 12, São Paulo com impacto um pouquinho maior do que no Brasil, e aí muitos estados, como o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, numa situação próxima da Coreia. De maneira que, para encerrar, o que deixa claro é assim, primeiro nós temos que entender a situação nacional e a situação de cada estado, a situação de cada município. Elas são muito diferenciadas e nós não podemos tratar todas as situações, todos os contextos como se fossem iguais. Segundo, para pensar numa saída, numa possibilidade de distanciamento social, não é suficiente a gente imaginar, bom, vamos agora ficar confinados e quando a gente sair, tudo vai ter passado. Isso não é verdade, porque a situação fora do confinamento em que a gente fica, na cidade, por exemplo, na cidade de São Carlos, onde o número de pessoas contaminadas é inferior a 1%, ou na cidade de São Paulo, em que esse número é 3%, o número de pessoas fora que não estão infectadas ainda é enorme. Então, voltar para uma situação de abertura, sem nenhum controle de nada, é voltar para a situação inicial e aí você vai ter uma escalada imensa. De novo, vai ter que fechar. Então, não é essa a situação. O que a gente quer com o confinamento? Várias coisas. Primeiro, não quer submeter as pessoas a ficarem doentes, porque é muito diferente uma pessoa ficar doente hoje e ficar doente daqui a 1 ano, daqui a 6 meses. Porque daqui a 6 meses ela terá um jeito de se curar ou terá tomado uma vacina e não ficará, não terá pego a Covid. Então, o que a gente quer? Primeiro, ganhar tempo. Essa história da curva se achatar é porque as pessoas não se contaminem agora,
porque é evidente que, se nada for feito, elas se contaminarão algum dia, porque nós não vamos ficar fechados para sempre. Então, qual é a questão? A questão é, dado que não temos vacina e que não temos remédio ainda, a médio prazo, a solução é testagem. Você tem que saber onde estão as pessoas contaminadas e como fazer o confinamento delas, das pessoas que estiverem doentes e dos contatos delas. Se você não tiver essa condição de rastreamento, você não sabe quem está doente numa cidade como a nossa ou em qualquer outra. De maneira que vou abrir, levantar o confinamento, fazer com que as pessoas voltem à dita nova normalidade, mesmo com máscara, se diminui o contágio, mas não é tanto assim. Então, isso não é suficiente. O que eu queria dizer para vocês assim é que o mais importante é que a gente use esse período de confinamento, que ele não se resolve em si mesmo, né? Use esse período de confinamento para buscar soluções. As soluções são essas. Buscar com grande eficácia uma forma de localizar as pessoas, de verificar se elas estão doentes, de poder confiná-las, poder fazer com que elas não contaminem as demais. Sem isso, nós não teremos como sair a médio prazo do confinamento. E isso tem um impacto enorme sobre a sociedade em geral, sobre a economia de uma forma mais pesada, e fará com que a gente não consiga sair dessa situação. De maneira que encontrar essas formas de contribuir para que a gente consiga fazer a testagem e o confinamento das pessoas é fundamental para que a gente tenha a oportunidade de poder sair dessa pandemia no médio prazo. É isso, Rui. Muito obrigado, professor Gil. Eu vou pedir ao professor Gil para se manter em contacto connosco, manter-se conectado, já que, de seguida, eu vou convidar para esta live a professora Sueli Maria Schreiber da Silva, vice-presidente da UFSCar, que no início desta live ela estava com problemas no áudio e com problemas de conexão. Então, vamos ver, professora, seja bem-vinda e obrigado por sua participação. A senhora está me ouvindo bem? Eu não estou ouvindo. Está com problemas de áudio. Vamos ver se a nossa equipe técnica consegue resolver este problema. Professora Sueli, está me ouvindo agora? Não está com ela está com problemas. Você está me ouvindo, Rui? Estou ouvindo perfeitamente, estou ouvindo. Eu não estou ouvindo é a senhora. E eu não estou ouvindo. Então, enquanto vamos resolver isso, enquanto se resolve isto, eu tinha mais uma pergunta, aliás, duas perguntas para fazer ao professor Gil, como, digamos, para rematar a sua brilhante intervenção, que é o seguinte: alguns líderes regionais e nacionais propõem o relaxamento e até a eliminação das medidas restritivas e de isolamento social em um momento em que o número de mortes se acelera. Eu perguntava ao professor Gil, baseando-me no seu estudo, se é prudente relaxar o isolamento agora. Olha, não só não é prudente, como é uma forma de homicídio coletivo, né? Não só essa relação, Rui, a indicação de cloroquina, hidroxicloroquina, esse tipo de ação política, essa escolha de um remédio, que ao Mundial de Saúde já temos pesquisas que dizem que não só não ajuda em nada, não está comprovado que ajuda em nada, como também está comprovado que ele causa problemas cardíacos. E você sabe que uma das principais comorbidades dessa pandemia, da Covid-19, é o problema do coração, porque o vírus ele não ataca só os pulmões, ele ataca também o coração. Então, a hidroxicloroquina, ela coloca em xeque pessoas que têm problemas cardíacos. Então, você recomendar indistintamente que o cidadão vá lá numa farmácia qualquer e sem receita médica para comprar esse tipo de coisa, ou mesmo com a receita de um médico, enfim, que não tem ética suficiente, é uma forma de você matar as pessoas. Agora, ao mesmo tempo, você fazer pressão política para abertura numa sociedade
em que a única forma da gente reduzir o número de mortes agora é você ter distanciamento, vocês viram os números que a gente deu, né? No cenário do Imperial College, com um afastamento social importante, com 75%, a gente teria só 44 mil óbitos. Não vamos conseguir isso. O número de óbitos vai ser superior a isso, infelizmente para todos nós. O número de mortos deve ser alguma coisa até o fim da pandemia. Deve ser alguma coisa em volta de 80, 100 mil, talvez até mais, talvez até 120 mil, dependendo de como vão as coisas. Se houver, enfim, um relaxamento desse distanciamento. Agora, vocês imaginem o que é uma pessoa que hoje é presidente da República propor para o país que entra num cenário em que a perspectiva é que morram 1.100.000 pessoas. Quer dizer, isso é absolutamente inimaginável. É algo que é um crime, né? É um crime, porque é impossível que a pessoa, a menos que seja de uma total ignorância e incompreensão, e aí uma pessoa com esse perfil não devia estar na presidência, né? Mas a menos que isso aconteça, é uma pessoa que tem consciência dos números e dos trabalhos, das informações que estão sendo expostas e disponibilizadas. Isso não é uma coisa que não se conhece. Se conhece por muitos, tem muita gente trabalhando nisso. Então, sabe-se perfeitamente que, se houver o fim do distanciamento sem que nenhum cuidado seja tomado, será uma catástrofe nacional de dimensões inenarráveis. O que a gente precisa é aproveitar esses meses, e a gente não está aproveitando esses meses. Precisamos aproveitar esses meses que estão passando, que são esses meses em que as pessoas estão confinadas em suas casas. Precisamos aproveitar esses meses para estruturar um sistema que seja capaz de saber onde estão as pessoas, um sistema de testes. É assim que se fez nos lugares do mundo que conseguiram conter o número reduzir o número de óbitos. Você precisa saber onde estão as pessoas, porque se você souber onde estão essas pessoas, você vai conseguir fazer um controle de maneira que elas fiquem, elas e seus contatos, se verifica quem está doente dessas pessoas, e elas e seus contatos vão ser quarentenadas por 15 dias, até a pandemia, até a doença passar. Evidentemente que, se elas necessitarem, irão para o hospital, mas seja no hospital, e espero que se curem, obviamente, mas seja no hospital, seja nas suas casas, elas vão estar fora do convívio social. E se você consegue determinar, só pode fazer isso testando as pessoas. Se você não sabe, você tem um mal lá fora da sua casa que você não sabe onde está. Então, como é que você vai sair? Agora, em vez de 100 pessoas, você tem 97 para serem contaminadas. Então, esse período tem que ser utilizado para montar esse sistema que nos permita, antes que venha o remédio e antes que venha a vacina, que vai ser, quem sabe, só daqui a um ano, que nos permita a possibilidade de fazer com que as pessoas que estão doentes sejam retiradas do convívio, de maneira que as outras possam voltar. Não importa, e se são 97% que não estão contaminadas, ótimo, senão dá a impressão que a gente quer que as pessoas se contaminem. Ao contrário, a gente quer que ninguém se contamine, porque o número de mortes vai ser proporcional ao número de contaminados. Como a gente sabe, temos nos gráficos aí. Então, o que se quer é evitar a contaminação maciça, seja agora mais ainda, porque a contaminação maciça, além de matar um monte de pessoas, ela ainda vai fazer com que os sistemas sejam saturados e com que não seja possível atender as pessoas nos sistemas que existem. Então, nós temos várias razões para esticar a curva, como a gente tem dito, para fazer com que essa curva seja achatada. A principal delas é que a gente usa esse espaço de tempo para se planejar para um retorno. E aí isso não passa só por máscaras, é por máscaras e por esse sistema de avaliação de quem está doente, localização das pessoas, rastreamento e confinamento delas. Com isso, se a gente conseguir fazer isso, que é o que fizeram países que testaram muita gente, como eu disse, a Coreia, mas não só a Coreia, a Islândia também fez isso. É evidente que a Islândia tem 300 mil pessoas, e fazer isso na Islândia é infinitamente mais fácil do que fazer isso num país de 200 milhões de pessoas. Mas, enfim, a Coreia tem muito mais pessoas, e eles conseguiram testar. A gente precisa fazer isso. E a gente conseguindo concluir essa fase, a gente tem condição de pensar em voltar, inclusive do ponto de vista das universidades. Se nós conseguimos testar
Por exemplo, imagina aqui em São Carlos. É evidente que não vamos testar só as pessoas da comunidade universitária. Isso tem que ser pensado na cidade como um todo, né, e no país como um todo. Não vamos testar só a nós e as pessoas que convivem conosco. Mas, se conseguirmos fazer isso, nós poderemos, quem sabe, pensar num retorno ao funcionamento pleno da universidade, sem que haja um perigo iminente que haverá se professores, muitos deles numa faixa etária de 60 anos ou mais, convivendo com alunos na faixa de 20, que é uma das faixas assintomáticas e mais contaminadas. Então, eu diria que é isso que eu teria de... Muito bem, eu vou tentar... Obrigado, professor Gil. Não saia ainda, não saia. Hoje vai ser massacrado. Esta é a última live, vai ser massacrado. Mas eu iria novamente chamar a professora Sueli, a ver se ela está em condições... Isso, a ver se ela está em condições de entrar, porque ela está com dificuldades, de facto, de conexão. Professora Sueli, a senhora está me ouvindo? Não está. Então, a última pergunta para encerrarmos esta live, essa pergunta vem de um internauta e é assim: o Comitê Científico do Consórcio Nordeste iniciou o isolamento social radical. Qual é a sua opinião sobre isto? O isolamento social radical, se você considerar cidades como Fortaleza, ou como Recife, ou como Manaus, ou mesmo como Belém, ou lá Macapá, se você olhar para cidades, esse tipo de cidades, o isolamento radical é absolutamente fundamental. Por quê? Porque as UTIs desses lugares, que você viu, nós fomos passando estado, umas estão em preto, outras estão em vermelho, e, portanto, há pelo menos 6 estados no Brasil, especialmente suas capitais, em que o sistema público mais o privado juntos não tem condição de atender a demanda. O que significa isso? Que as pessoas, ao ficarem doentes, elas não têm para onde ir. Vai acontecer um desastre horrível, como aconteceu em algumas cidades do Equador. As pessoas morrem nas próprias casas. E lá as pessoas colocavam os cadáveres nas ruas, porque não podiam ficar, porque o sistema funerário colapsou também, que é uma coisa que a gente viu, que estava começando a acontecer em Manaus, né? Então, nessa cidade, se você não fizer isso, será um desastre inominável. Agora, a gente tem que pensar que o Brasil, como eu mostrei, tem uma enorme diversidade. Aqui em São Carlos, por exemplo, nós não estamos nessa situação, né? Nós não estamos nisso. Entretanto, se nós abrirmos o convívio social aqui sem nenhum critério, a situação vai ficar sem controle. Por que vai ficar sem controle? Por que nós temos necessidade só de 2 UTIs ou 3 UTIs, quando você tem 15, 20 disponíveis? Por que isso? Porque é um confinamento enorme, né? Os professores estão em casa, os servidores estão em casa, muita gente da cidade não sai, né? Então, numa cidade como a nossa, em que essa situação não é ainda o caso, não é necessário um confinamento radical. Mas também não é possível que se saia para o convívio, mesmo a nova normalidade, sem que se tomem providências, que é o que eu disse. Você tem que descobrir uma forma, ou seja, perguntando pelo telefone, de forma maciça, ou seja, testando mesmo, né, que é evidentemente o melhor, né? Eu estou dizendo uma situação em que você não possa fazer isso, mas você tem que encontrar algum mecanismo pelo qual você consiga descobrir aonde estão as pessoas que precisam ser separadas do convívio, para que o grau de contaminação das restantes pessoas não seja enorme. Porque se você contamina de 1 para 3 ou de 1 para 4, mas essas pessoas, as 100 ou 200 que estão contaminadas aqui em São Carlos, com uma cerca de 90 que já foram testadas como doentes, nós devemos ter 500, 600. Se você consegue confinar, saber quem são e confinar essas pessoas, o grau de transmissão, evidentemente, é de 1 para 3, não é de 1 para 3, porque as pessoas estão na casa delas. Vai ser transmitido por alguma ou outra que não foi detectada, mas aí a situação, você continuando a testar, a situação fica sob controle. É assim que países como esses que eu mencionei controlaram a doença. De maneira que essa pergunta que você me fez, assim, a resposta é: em cidades em que o sistema de saúde já não comporta a quantidade de demanda
provocada pela Covid, é fundamental um fechamento radical, porque sem isso o número de óbitos vai ser enorme, o sacrifício de vidas vai ser brutal. Há em outras cidades que a circunstância é essa, mas em todas elas é preciso que pensemos juntos meios de poder sair da pandemia sem ter que esperar vacina, sem ter que esperar um remédio, não contando com a mentira da hidrocloroquina, né? Mas se nós formos esperar, teremos que ser confinados 6 meses, 1 ano. Isso é insuportável para a imensa maioria das pessoas, insuportável para a economia, que está no 10º lugar, não está em primeiro lugar, mas é insuportável. Então, nessas condições, nós vamos ter que seguramente encontrar uma saída. E essa saída só se dá investindo maciçamente nisso. E isso não está sendo feito no nosso país. Nosso país é um dos que menos testam no mundo. E isso não tem razão para a gente estar perdendo o nosso tempo precioso durante esse período, sem que isso seja trabalhado de uma forma muito intensa, que é a única maneira da gente conseguir, com alguma segurança, sair desse confinamento, que, claro, é um desastre, inclusive, para todos nós, do ponto de vista emocional, é muito complicado, não poder abraçar os amigos, não poder ficar perto das pessoas, tomar uma cervejinha no bar, isso é muito dramático. Mas continuará assim se o país não for capaz de trabalhar, de pesquisar e de investir recursos numa saída com segurança para todos e para todas, no novo normal pelo qual nós estamos esperando ansiosamente. Muito bem, professor Gil Vicente Reis de Figueiredo, eu agradeço, todos nós agradecemos a sua participação nesta live. Despeço-me de você com um abraço, desejando muita saúde para você e para a sua família, se proteja, é o que nós todos desejamos. Olha, meus amigos, eu estou bem escondido aqui, fazendo o máximo possível para... Estamos todos no bunker. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos. Um abraço para o Bruno, que participou dessa parte de comunicação junto com você, Rui, para o nosso presidente, o Brandão, e para todos que assistiram essa live. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado. Chegamos ao fim do nosso programa. Agradecemos, então, mais uma vez, a participação do nosso convidado de hoje, o professor Gil Vicente Reis de Figueiredo, e lamentando que a professora Sueli Maria Schreiber da Silva tenha encontrado grandes problemas na sua conexão, motivos pelos quais ela não ter colaborado neste tema e nesta live. Agradeço aos colegas Ana e Bruno, ambos do ProIF, que estão na produção desta live. Obrigado também a você que acompanhou a nossa transmissão e até uma próxima oportunidade. Não esqueça, fique em casa se puder. Tchau.